Pedro, a reação dos bolsonaristas a essas investigações tem sido sempre um vitimismo muito grande. O Carlos Jordi, que também está sendo investigado, ele participou de uma coletiva que ele chorou. Todos eles, né, os quadros estão alegando perseguição. O Ramagem também veio a público divulgando nas redes sociais, dizendo que não queriam que elegiam um prefeito de direita no Brasil. Acho que é como se faltasse prefeito de direita no Brasil. Mas, enfim, eles estão forçando essa barra e dentro da bolha deles, né, eles conseguem. Como você vê essa estratégia, né? Estratégia jurídica, né? É uma estratégia jurídica, eu acho isso, né? Como é que você vê isso? Não é só jurídica, ela é política, ela é da essência da linguagem deles, viu? Tem um livro que chama Tambores à Distância, você deve conhecer, que é excelente como um design da extrema-direita no mundo contemporâneo. E o Murral lá, que é o cara que escreveu, ele tem uma coisa interessante, ele é um pesquisador acadêmico, para mim jovem, né, na idade que eu estou, mas ele em si é já maduro, e ele é muito interessante o método que ele teve. Ele no início da pesquisa, ele já tromba com um problema ao pesquisar a extrema-direita. As várias correntes, são várias correntes que pensam diferentes entre si, algo muito mais complexo do que a gente querer sintetizar num conceito extrema-direita. É até um equívoco isso, quando você passa a olhar com mais rigor o fenômeno. Mas ele observou que era muito difícil porque não havia aquela sinceridade mínima na extrema-direita. O que significa dizer? Eles não expunham para terceiros ou a público claramente o seu projeto. Não havia essa exposição, né? Eu creio que, e aí está óbvio, porque na realidade eles são muito anti-humanistas, né? E é muito difícil sustentar suas ideias. Eu tenho feito uma pesquisa pessoal ultimamente com o Brasil Paralelo, uma série desses sites de extrema-direita brasileira. Se a gente olhar com atenção, olhar o adversário, for lá pesquisar, nós vamos ver, eles defendem, a maioria deles, por exemplo, um Estado católico, um Estado confessional, ou católico ou cristão. Eles são contra o Estado laico. Eles são abertamente contra a democracia. Abertamente. Né? Quer dizer, propõe um reacionarismo assumido. Né? Os autores que os inspiram, Donoso Cortez, De Maistre, Guinon, são autores, Bonaldo, são autores que foram antiliberais e antimodernos. A antimodernidade é uma forma de pensar, aliás, por incrível que pareça, uma forma de pensar própria da modernidade, não há nada mais moderno do que um antimoderno, né? Imagina você, Miguel, ver na Idade Média um antimedievo, era decapitado. Mas, de qualquer forma, é um pensamento que não é contra apenas a esquerda, é contra a modernidade, né? Extremamente autoritário e assumidamente autoritário. Esses também libertarianistas, etc. Ou seja, eles não expõem claramente a público esse seu ponto de vista, porque isso lhe cria problemas, né? Por exemplo, os católicos ultraconservadores que são de extrema-direita defendem um Estado de confissão católica. Vão ter que matar os protestantes, inclusive os pentecostais, que são seus aliados? É isso que eles propõem. Né? Não digo matar, mas persegui-los. Né? Então, esse tipo de questão não é exposto a público. E eles adotaram como estratégia de linguagem o puro falseamento. Tanto que esse pesquisador que eu estou falando, ele teve que usar a infiltração como método de pesquisa. Ele se infiltrou na Ku Klux Klan americana, em organizações de extrema-direita europeia, estava vindo se infiltrar no bolsonarismo, quando surgiu a pandemia ele não pôde vir. Mas essa é uma observação que ele já faz no início da obra dele, que tem todo sentido, né? Então, é método dessa gente mentir, falsear,
esconder, né? E mentir como método, sabendo que é mentira e que aquilo é um absoluto falseamento da realidade. Daqui a pouco eles vão estar falando, não tenham dúvida disso. Eles vão estar falando que essa BIM paralela é a criação do Lula. Não tenha dúvida, é 2 minutos, né, para fazer isso acontecer, né? Então, aquele sujeito que foi delado como sendo o mandante do homicídio da Marielle, né? Vazou essa informação indevidamente da PF, não devia ter vazado, né? Mas, de qualquer forma, houve essa delação. Já estão falando que ele é petista, quer dizer. O golpe de 8 de janeiro foi, na versão deles, de muitos deles, alguns deles já estão recuando, porque a versão é ridícula, né? É de que o governo patrocinou um golpe contra si mesmo, um suicídio político em 7, 8 dias de governo. Então, essa gente produz falseamento, inverdades, né? Agora, no caso do padre Júlio, produziram aí uma suspeita grave de que produziram um falseamento de um vídeo falso, para arrebentar a imagem de um sujeito cuja o grande pecado político do sujeito é atender os miseráveis, como determina aí a religião dele, né? Então, esse tipo de postura é método deles. Nós temos que começar a conviver com isso. E faz parte desse falseamento, veja que interessante, né? Eles são os primeiros a falar, são muito projetivos. Freud teria um universo para trabalhar aí, né? Eles falam muito da esquerda, a esquerda está cheia de mimimi, o esquerdista é cheio de mimimi, e tototó. Quer dizer, eles são todos metidos a ter um discurso viril, agressivo, violento, masculino, mas quando eles vêm, é que nem o cara do bullying. O bullying é assim, né? Eu já sofri bullying na escola, você talvez tenha sofrido. O cara que pratica bullying é isso, ele é viril, ele é... Aí quando ele sente uma força, quando você reage, ele fica todo assustado. Esse sujeito aí era todo metido a macho, não sei o quê, vai lá, quando tem uma ameaça de busca e apreensão, uma prisãozinha, chora. Você lembra do Zé Dirceu quando foi preso? A dignidade, o genuíno quando foi preso, injustamente, imoralmente presos, inconstitucionalmente presos, a dignidade dessa gente. O Lula? O Lula, mais do que ninguém, o Lula, a dignidade do Lula. Não foi o busca e apreensão, né? Foi uma prisão de mostra um problema também, há um problema de caráter, há um problema moral na extrema-direita. É gente fraca. É gente de espírito fraco. Como diz Nietzsche, os fracos se unem para lutar contra os fortes. É gente que não tem, para usar todos os autores aqui que eles admiram, Aristóteles, a grande qualidade política do indivíduo é a coragem. São covardes. São intrinsecamente covardes. É o praticante do bullying, é o estereótipo que melhor serve a essa gente, no sentido moral e de comportamento. E agora estão mostrando isso. Todos, sem exceção, choram. Aquele Daniel Silveira chorou que nem uma criança. Que nem uma criança quando foi preso. Puxa, o cara que estava lá na internet ameaçando de matar ministro, de bater, de arrebentar, de acontecer, né? Na hora que sentiu a força do Estado que ele atacava, se chorou. Essa gente não tem coragem de praticar nenhum ato de transformação. Eles crescem na nossa gentileza, na nossa urbanidade, na nossa elegância. Eles vão crescendo, né? Na nossa civilização. Por isso é que, às vezes, gera reação, que eu tenho que tomar o maior cuidado que os progressistas têm que tomar, é para não virar algo parecido com eles, porque a reação de parte da gente passa a ser tão violenta, tão grotesca, tanto animalesca quanto eles. O que é natural quando você é atacado. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente perde a identidade nisso, né? Então, e é isso que eles querem. Eles prenderem a gente, torturar, matar, já cansaram de fazer, nunca liquidaram com a gente por causa disso. Eles liquidam a gente quando eles transformam a gente em algo semelhante a eles, né? Agora, nesse caso aí da BIM, e nesse caso desse sujeito, eles estão mostrando que são. Em falar em perseguição, depois de ter perseguido 30 mil pessoas, literalmente perseguido, né? Geofisicamente perseguido, invadido informações íntimas de 30 mil pessoas da oposição, e ter a coragem de falar que eles são perseguidos aonde? Né? Bolsonaro está solto. Lula ficou 2 anos preso por um processo fraudulento.
Pelo amor de Deus, quem que é perseguido nesse país? Esse sujeito não quer eleger um prefeito de direita. A direita manda nesse país há 500 anos, saqueia esse país há 500 anos. Vem falar de corrupção, eles saqueiam esse país. Tomam hoje quase metade do orçamento público brasileiro para meia dúzia de banqueiros. Essa gente tem coragem de falar que são perseguidos? De que há um sistema? Os sistemas são eles. Eles são o Rottweiler da elite, da burguesia brasileira. Quando precisam, soltam a focinheira dessa gente. Quando há uma ameaça desse país virar minimamente civilizado, eles soltam o Rottweiler, porque isso aqui é feito para ser um capitalismo periférico do mundo. Isso aqui é feito para ser uma colônia. Né? Isso aqui é feito para ser incivilizado. Né? Para ser o lugar da barbárie, não o lugar da civilização. E quando isso aqui ameaça, em todos os momentos históricos, ameaça, tem um tramo de civilidade, eles soltam esse Rottweiler agressivo, mas aquele que se toma um chute no focinho sai ganindo, que é o que eles estão fazendo hoje, estão ganindo. São Rottweilers ganindo, né? Com medo do chute que tomaram no focinho. Né? Então eu acho que nós não podemos vacilar com essa gente. Isso aí é o mal da humanidade. Né? Isso é o esterco da política brasileira, né? E nós temos que combatê-los na hora que eles... Quando trombamos com crimes gravíssimos como esse. Eu espero que não haja nenhum tipo de tolerância com esse crime bárbaro de ter perseguido, vulnerado a intimidade de 30 mil pessoas. Isso é uma das coisas mais graves praticadas durante o governo Bolsonaro. Precisa ser apurado a fundo e todos que estiverem envolvidos punidos. E o governo erra de ainda não ter afastado toda a diretoria da ABIN. Não existe essa história de isso ter rolado um ano sem ninguém perceber. Né? Isso não existe. A diretoria inteira da ABIN está comprometida, tinha que ser afastado de imediato, ser substituído por gente decente e ser feita uma refundação dessa instituição. No plano político é isso que tinha acontecido, o governo está vacilando e errando de não fazer isso de imediato.